Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. De Araraquara, estado de São Paulo. Valeu. Valeu, Luciano. Vascaíno, lá em Araraquara nasceu o Fábio Sormani. Eu nasci lá, é meu conterrâneo. Seu conterrâneo lá de Araraquara. Quer dizer, o Luxemburgo está contratado pelo Vasco da Gama. Eu acho uma grande contratação, acho um acerto do Vasco da Gama. Contando com essa parte aí que ainda tem de Campeonato Brasileiro e a parada para a Copa América, ele pode dar uma remodelada no time do Vasco da Gama, é o que se espera. Achei, minha opinião, é uma boa contratação, uma grande contratação do Vasco da Gama como treinador do Vanderlei Luxemburgo. Vou abrir essa discussão para vocês, porque, como disse o próprio torcedor há pouco, não importa se ele seja torcedor do Flamengo, seja conselheiro do Flamengo, eu acho isso irrelevante. Ele é o treinador profissional, ele vai trabalhar para o Vasco da Gama. Claro. Porque a gente sabe que tem muitos caras, por exemplo, o Arrascaeta ontem disse que é treinador do Peñarol, que é torcedor do Peñarol. E que ele, se fizer gol, vai comemorar em respeito ao torcedor do Flamengo. Lógico. Não vai mudar. E é exatamente isso, ele é profissional. Luxemburgo, todo mundo conhece, vai brigar pelo Vasco da Gama em todos os momentos. Eu não vejo, perdão, quem te enxergar dessa forma, mas também, sabe o que é? Vai trazer um flamenguista para dirigir o Vasco da Gama. Besteira, cara. Então você não vai ter técnico nenhum, porque todo treinador tem um time, então não vai poder dirigir o Vasco nunca. É besteira. E aí abre a discussão para vocês, o Vanderlei Luxemburgo chegando ao Vasco da Gama para a sequência do Campeonato Brasileiro. Mas aí você coagiu a gente também. Hã? Aí você coagiu a gente também. Por quê? Porque se alguém tivesse essa opinião de que, o Luxemburgo é flamenguista e vai dirigir o Vasco, você automaticamente já pisou nessa opinião isso? E jogou na lata do Você acha que eu fiz isso? Sim. Então tá bom, fui bem sucedido. Pode dar sua opinião. Pode dar sua opinião, por favor, mano. Mas a grande questão, Pascoal, é saber se o Luxemburgo tá afim. Porque que o Luxemburgo conhece de futebol, todo mundo sabe que sim. Mano, posso falar uma coisinha? Eu conversei com uma pessoa hoje muito ligada ao Vanderlei Luxemburgo, mas próxima mesmo do Vanderlei Luxemburgo. O cara falou pra mim assim, Pascoal, ele tá vidrado nessa possibilidade. Então, mas sabe por quê, Ele Pascoal? tá realmente enxergando. Ele faz aniversário sexta-feira, Vanderlei Luxemburgo. É de 1952, o Vanderlei Luxemburgo. O original, né? Porque tem aquela história do gato, o original, 52. 52. E ele tá vidrado nessa possibilidade de alavancar o Vasco. Bateria, quando ela já tá com a vida útil terminando, o Flavinho conhece bem de carro, ele sabe. Você dá aquela carguinha, ela pega. Mas se passa uma semana, ela já não vai pegar mais. Você diz isso do Vasco ou do Luxemburgo? Do Luxemburgo. O Luxemburgo, quando ele chega no Sport em 2017, ele começa muito bem. Tanto que o pessoal, olha, o velho Luxemburgo está de volta, etc e tal. No decorrer do tempo, o processo foi se deteriorando, e um curto espaço de tempo. Olha a mensagem dele lá esse aqui. Alô, torcida do Vasco, tamo junto. E a primeira vez o Luxa no Vasco, né? É a primeira vez. Então, Pascoal, a minha análise com relação ao Luxemburgo, que ele conhece muito de futebol, fato. Ele, dentro de uma partida, é um cara que consegue reverter drasticamente um quadro grave ali que o time pode estar sofrendo. Ele vai lá e consegue, com poucas palavras, inclusive substituições, ele refaz todo um esquema. É um técnico extremamente competente. Eu acho que a única questão que fica em aberto é justamente isso daí. Ele tá afim. Tá afim, mano. Tá afim, mas é que tá, Pascoal. Vai por mim, que eu tenho uma palavra certíssima. Certíssima de que o cara tá muito afim. Pascoal, ele pode estar muito afim num princípio. É isso que eu tô falando. A gente não pode analisar o Luxemburgo durante 3 meses. Por mais que ele tenha feito um contrato pensa da seguinte forma, a alavanca da carreira dele, que estava estagnada, é essa possibilidade. Pascoal, a alavanca da carreira dele já foram inúmeras, desde que ele assumiu. O último bom trabalho dele... É verdade. O último bom trabalho do Luxemburgo foi em 2012, cara. A gente tá falando de 7 anos já. O último título importante que ele conquistou foi o Brasileiro 2004 no Santos. Exato. Ele ganha alguns estaduais aí no Santos, no Grêmio. Palmeiras mesmo. Palmeiras. Mas, Flamengo. Então, eu acho que o grande X da questão é esse, Sormani. Porque quando ele chega no Sport, que é um clube que também tem uma estrutura muito boa, o Sport naquela época, para quem se recorda... Veja lá os títulos dele, vê se são bons números, mano. Ele tem um currículo invejável, Pascoal. Não estou discutindo aqui o currículo do Luxemburgo. O currículo do Luxemburgo colocaria ele como treinador de qualquer grande time brasileiro. O grande problema é realmente esse foco. Será que por exemplo, ele fez o contrato até o final do ano. Não, até 2020.
Não é até o final desse ano? Vai na minha, até 2020, o contrato dele até o final do ano que vem. Não, porque eu tinha lido aí que o contrato dele iria até o final de 2019, mas vai na minha que você não se atrapalha, até o final de 2020. Então, Pascoal, num curto espaço já está aqui no Rio de Janeiro, viajou por volta das 9 da manhã, saindo de São Paulo, está no Rio de Janeiro para assinar o contrato e ser apresentado ainda hoje à tarde. Num curto espaço de tempo, o Luxemburgo ele pode estar motivado durante 2, 3 meses, enfim. Vamos ver se até o término do campeonato ele vai estar realmente empenhado em continuar sendo aquele velho Luxemburgo que todo mundo sabe que não pode ser que não tenha morrido. E uma outra crítica, se eu posso, para terminar meu raciocínio aqui e finalizar, é o Luxemburgo... Mas é só crítica que você teve? Não tem um elogio, nada? Pelo contrário. Uma palavra de apoio, incentivo, alguma coisa? Eu falei que é um excelente técnico, nada. Mas aí que tá, Pascoal, o futebol ele é mutante, cara. Ele se renova a cada dia. Não adianta você achar que, olha, o que eu fiz no passado continua acontecendo hoje. Não acontece. Não acontece. Algumas coisas ainda permanecem, mas existem uma série de inovações dentro do futebol que você precisa estar se atualizando diariamente. Os grandes treinadores do mundo, Pascoal, falam isso diariamente, falam, olha, tem coisas novas acontecendo, a gente precisa se aprimorar. A vida é feita de atualização. Exato, mas se você não se atualizar todos os dias, não valeu a pena. Mas a gente pega o Luxemburgo declarando, o Guardiola não é tudo isso. O Guardiola é muito mais. Mas aí são declarações, não significa dizer evolução profissional. Aí são manifestações, mano, perdão. São manifestações. Como não, Pascoal? Isso mostra que tá com pensamento arcaico, cara. Alguns pensamentos do Vanderlei, eu discordo frontalmente. Eu adoro o trabalho do Vanderlei. Eu também. A pessoa, a figura Vanderlei Luxemburgo é espetacular. Ele conhece de muito futebol, mas tem de, ter uma rotação mais baixa para algumas coisas e entender que o futebol evoluiu, né? Gente a rapidez do céu, ele tá falando em rotação mais baixa para os outros. O Vanderlei é um cara que, em muitos momentos, ele deixou a desejar defensivamente com as equipes por onde trabalhou. Né? Ainda mais no passado recente, o futebol se tornou algo muito mais rápido, muito mais dinâmico na transição de bola. Então, se ele enxergar e pegar uma metodologia que hoje já é trabalhada fora do Brasil, inclusive quando ele trabalhou fora do Brasil, ele viu que a coisa era muito diferente da realidade daqui. Muito do porquê que ele não deu certo no Real Madrid foi porque o trabalho que ele levou daqui do Brasil para a Espanha já era defasado, né? Senão ele teria ficado por lá. Pelo conhecimento de bola que ele teve, ele deixa o Santos em 2004, 2005, né, na virada, para ir ao Real Madrid como um técnico bicampeão brasileiro da Tríplice Coroa. O Facincani, então, assim, ele vai treinar o Vasco da Gama, ele não vai treinar o Real Madrid. Ele vai treinar o Vasco da Gama. Tá bom, mas se ele não tiver capacidade, de novo, de claro mudar que o panorama, você discute a capacidade dele. Algo a mais. Você discute a capacidade dele como treinador? Você disse agora há pouco que não? Hoje sim. Hoje sim. Hoje a gente tem que entender que o Vanderlei, ele ficou parado 2 anos, que muita coisa aconteceu e que a prática do dia a dia te faz perder algumas coisas que, em tese, o futebol tem mostrado que já são diferentes. O que eu faço, normal. É normal, gente. Ele é o seguinte, desculpa. O ser técnico de futebol não é você estar à beira do campo dirigindo um time durante o jogo. É você dar treinos. É você treinar para que você possa colocar durante o jogo tudo aquilo que você imagina que deva ser feito pelo seu time em relação à sua própria produção e ao adversário. Faz 2 anos que o Vanderlei não treina. O Vanderlei não treina, é isso que ele está... Vanderlei é capaz? É. Ele foi muito competente, muito. Hoje é aquilo que ele falou, a gente tem dúvida. Eu adoro o Vanderlei, hein? Adoro o Vanderlei, adoro, já conversei com ele outro dia e tal. Eu torço para que ele esteja realmente antenado no que está acontecendo no futebol. Se ele aproveitou esses 2 anos para estudar, observar, ficar montando. Estou em casa sozinho, mas eu estou lá montando meus campinhos. Ver jogo. Olha, estou vendo o jogo. Eu vou fazer isso. Por que esse time aqui está jogando tão diferente do outro? Por que é isso? Se ele fez tudo isso... Ele tem inteligência suficiente. O QI de futebol do Vanderlei é muito alto. A percepção de futebol é muito alto. Acima da média. Ele é muito acima da média. O problema do Vanderlei, eu até falei isso para ele. Falei, Vanderlei, vamos conversar pessoalmente. É que ele acha que tudo que está sendo feito agora... Já fez. Ele já fez na década de 90. Não é assim, gente. O futebol mudou muito. Então se o Vasco estiver contratando um Vanderlei achando que tudo que ele fez e tudo que ele sabe é suficiente, eu fico com o pé atrás. Se o Vanderlei, que o Vasco contratou agora pela manhã, é o Vanderlei que está chegando atualizado a 250 por hora, com o QI de futebol altíssimo que ele tem,
O Vasco fez uma tremenda contratação. Então só vai... E outra coisa, vai depender também do Vasco. E daí, salário não pode atrasar. As expectativas não só do Vanderlei, do grupo. Clube, né? Tem que ter estrutura física para ajudar a recuperação de atleta, de treinamento, logística de viagem tem que ser bem feita. Tudo isso contribui para que o técnico tenha sucesso no trabalho dele. Mas é basicamente o Vanderlei. É basicamente... O time do Vasco é ruim? Não é ruim. Não é. Não dá pra fazer... Olha, se bem trabalhado, é um time que vai brigar por Libertadores. É um time que briga por Libertadores. Eu acho. Não só no papel. Não só pelo papel. É pela mediocridade dos nossos treinadores. Ele, com um elenco inferior e inteligente do jeito que ele é, e cheio de vontade, do jeito que ele sempre demonstrou, ele pode pegar esse elenco do Vasco, que é inferior, e transformar num time muito competitivo. Ricardo num elenco inferior, você pode pegar um time que tem um elenco extraordinário, cujo técnico não consegue extrair o máximo dele, ele põe o time lá embaixo. Declina. O Zé Ricardo, o Flavinho queria falar. Há 2 temporadas, levou o Vasco a Libertadores. Foi uma surpresa. Diga, Flavinho. Zé Ricardo e o Jair Ventura também. Eu não acho que o Vasco tenha time para isso, não. Acho que o julgamento que a gente vai ter que fazer do trabalho do Luxemburgo depende da expectativa que se cria em torno do Vasco. Por exemplo, o senhor Mani já tem essa expectativa, que com o Luxemburgo o Vasco pode até almejar uma Libertadores. Eu acho que não, senhor Mani. Sinceramente. São 7 classificam, Flavinho. Não são 7, né? São 6 na certeza. O 7º dependendo ganhar a Libertadores ou a Copa Sul-Americana. A gente vai voltar àquela nossa conversa. Puxa vida, 6, então vamos lá. Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Inter. Já deu 7. Deu 7. Né? Atlético Paranaense. Você confia 100% nesse Flamengo? No Grêmio, no Campeonato Brasileiro? Você confia 100% no Corinthians, do jeito que o Carlinhos está trabalhando? Pra chegar entre os 8... O Grêmio que abre mão do Brasileiro? Não, pra chegar entre os 8 primeiros, sim. Então, é o que eu tô falando. Por exemplo, o Corinthians é um time que tem camisa, que tem um histórico recente extraordinário. É o melhor time desse século do Brasil, não tem a menor dúvida. Mas o Corinthians de hoje... E nós estamos falando do Corinthians de hoje. Eu acho que para ser campeão, como a gente fala do Vanderlei e Luxemburgo de hoje. Sim. O Corinthians se garante que ele vai chegar na Libertadores? Entre os 8 primeiros, sim. São 6. 6. São 6. O O Flamengo tem talvez um dos melhores elencos do Brasil. Não o melhor. Um dos melhores. Tem técnico? Se você perguntar para a torcida do Flamengo, vai dizer que não tem. Mas não tinha. Esse técnico consegue extrair do Flamengo. Consegue extrair do Flamengo. Não é com esse mesmo técnico. Não, o Barbieri uma boa parte do campeonato. Não era o mesmo técnico. Não era o mesmo técnico. Então, eu fico em dúvida em relação ao Corinthians, eu fico em dúvida em relação ao São Paulo, eu fico em dúvida em relação ao Grêmio, não, porque o Grêmio às vezes abre a mão do brasileiro para jogar a Libertadores, mas ele está sempre classificado. Então eu acho que dá, se bem trabalhado, eu acho que o Santos tem condição de chegar. Eu acho que o Santos tem condição de chegar. Eu acho que tem condição. Embora tenha um elenco. Se o Luxemburgo conseguir isso, senhor Mendes, se o Luxemburgo conseguir colocar o Vasco entre os 7 primeiros do campeonato, terá sido um trabalho extraordinário. Fabuloso. Também acho. Fantástico. Deixa eu dar uma acelerada aqui para perguntar para você, Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que ele tem conhecimento de futebol suficiente. Eu acho que ele tem vontade suficiente para voltar a dirigir um grande clube do futebol brasileiro. O que me preocupou foi essa declaração. Eu espero que ele tenha feito uma brincadeira. Que o Guardiola não é tudo isso. Não. Isso é manifestação, não é... Uma conversinha mole. Trabalho é outra coisa. Falou. Saiu da boca dele. Falou. Não sou eu que estou falando aqui. A gente fala tanta groselha todo dia. Então, eu acho assim... Não, mas, ô Pascoal, uma coisa a gente falar aqui com relação... Eu tenho que mudar pro Corinthians agora, só para ele acabar. Falou sério, cara. Só para completar. Ele tem conhecimento, ele tem capacidade, ele tem currículo dos maiores vencedores entre técnicos brasileiros de todos os tempos e vai ter um time com problemas nas mãos. Vai ter que usar toda a sua experiência, toda a sua capacidade para, de repente, almejar uma Libertadores com o Vasco. Se o Zé Ricardo conseguiu, por que não acreditar no Luxemburgo? Então, vamos ver se na prática a coisa anda, se a coisa funciona. Tá. Entendi seu posicionamento. Bem, pé em cima do muro. Vamos mudar o tema? É claro, você não definiu coisa nenhuma. Eu quero esperar. Eu vou cravar aqui. O Luxa vai chegar, fechou com o novo projeto, vai chegar para resolver. Vai resolver, pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu prefiro esperar. A gente tem que analisar o contexto. Mas no curto prazo, eu acho que ele vai bem, Pascoal. Vamos passar para o Corinthians agora, porque eu estou sendo...